40, aliás, mais de 40. O Vasco foi o clube que mais teve casos de Covid-19, que mais foi desfalcado por conta da Covid-19 no Campeonato Brasileiro da Série A. Eu vou trazer aqui para vocês esse gráfico, né, esse estudo que foi divulgado hoje pelo Globoesporte.com e mostra que o Vasco foi o time aí, vamos colocar entre aspas, mais prejudicado por conta da Covid-19, que mais perdeu jogadores, foi desfalcado aí por conta dessa pandemia. E claro, né, que isso reflete dentro de campo, atrapalha bastante o nosso clube dentro de campo. O assunto principal do vídeo é esse, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre Germancano, né, que vem comendo a bola. Esse aí, a Covid-19 tem que passar longe dele, né? Pelo amor de Deus, que a gente perder Germancano aí por 10 dias, a gente tá no sal. A gente tá aí lascado, meu amigo. Enfim, a gente vai conversar sobre isso depois da vinheta, mas antes de rodar a vinheta, aquele likezinho maroto para fortalecer e aquela inscrição aqui no canal também para a gente chegar aos 120 mil inscritos. Beleza? Então, rodou a vinhetinha. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Juninho, esse aqui é o canal Machão da Gama e todos os dias a gente fala sobre o Vasco da Gama aqui em 2 edições, de manhã e de tarde. Então, se ainda não for inscrito, se inscreva aí para você ficar sempre por dentro das novidades sobre o nosso Vasco da Gama. E hoje o assunto é aqui repercutindo, né, o gráfico que foi divulgado hoje, um estudo que foi divulgado hoje pelo Globo Esporte, onde mostra que o Vasco foi o clube mais prejudicado pela Covid-19 no futebol brasileiro, né? Entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco foi o que mais teve desfalques por conta dessa pandemia. Bom, a Série A do Campeonato Brasileiro teve 341 casos positivos para a Covid-19 em 2020. E Vasco foi o time mais contaminado, seguido por Flamengo, Corinthians, Goiás e Palmeiras. Só o Vasco da Gama, o nosso clube, teve 43 atletas infectados. Ou seja, quase todo o elenco do Vasco já testou positivo para a Covid-19 pelo menos uma vez. No confronto, por exemplo, contra o Defensa e Justiça, né, realizado aí na última quinta-feira, o Vasco não teve 10 jogadores à disposição por ter testado positivo, né, e tá aí cumprindo a quarentena, inclusive o treinador do clube, né, o Ricardo Sapinto, o seu auxiliar, enfim, muita gente de fora por conta da Covid-19. Então vamos aqui colocar o gráfico na tela, né, os clubes que mais tiveram jogadores aí infectados, tá aí aparecendo, a fonte é o espião estatístico do Globoesporte.com. Vasco com 43 casos foi o time da Série A com mais jogadores infectados, seguidos pelo Flamengo com 30, o Corinthians 27, o Goiás 26, o Atlético Paranaense 26, o Palmeiras 25, o Fluminense 25, o Santos 19, o Inter 19, o Ceará 16, o Curitiba 13, Botafogo 13, Bahia 12, Atlético Mineiro 12, Grêmio e Fortaleza 9, Sport São Paulo 5, Atlético Goianiense apenas 4 e Bragantino 3. Então é muita gente, né? Olha a diferença, por exemplo, o que menos teve lá foi o Bragantino, deixa eu conferir aqui, acho que foi o Bragantino, né? Vou dar uma olhadinha aqui, foi o Bragantino com 3, apenas 3 casos, e o Vasco teve 43, uma diferença muito gritante, né? E óbvio que faz muita diferença e enfim, o Vasco praticamente toda a rodada o Vasco teve algum desfalque importante por conta da Covid, né? Então isso acaba refletindo na tabela do campeonato. E eu não vou ser aqui leviano de acusar alguém e falar que o Vasco não cumpriu o protocolo corretamente, ou de falar que os jogadores do Vasco não seguiram a risca o que o clube indicou, porque seria, enfim, achismo da minha parte, né? Seria uma acusação grave que eu não tenho como provar ou dizer que alguém fez alguma coisa errada, mas que chama atenção o Vasco ser o clube com mais infectados no campeonato. É claro que chama atenção, né? 43 casos, o segundo é o Flamengo com 30, então a diferença é bem gritante, né? Do primeiro, que é o Vasco, com mais casos, para o segundo, que é o Flamengo, nosso maior rival aqui no Rio de Janeiro, coincidência, né? Os dois também do Rio de Janeiro, o Flamengo com 30. Então, isso com certeza prejudica bastante o Vasco nesse momento. Aí tá sem, por exemplo, o seu melhor jogador, o Martim Benítez, que ao lado do Germancano é quem faz a diferença nesse time do Vasco. O Vasco tá aí sem o seu a principal mente criativa, né? Por conta da Covid-19, tá sem o goleiro por conta da Covid-19. Então, uma situação muito complicada, né? Esse campeonato tá sendo, eu vejo até a imprensa falar sobre isso, e é verdade. Esse campeonato
campeonato não vai premiar os melhores elencos, os melhores times, vai premiar os sobreviventes, né? Quem conseguir passar melhor por esse surto, por essa onda que, enfim, o Vasco já teve aí o seu surto, né, de Covid, o Atlético Mineiro recentemente também, enfim, muito complicado mesmo, mas chama atenção o número altíssimo de casos de Covid-19 no Vasco da Gama. O lado bom, entre aspas, disso, né, porque não tem como tirar algo bom disso, mas o lado bom é de que no elenco do Vasco praticamente todo mundo já se infectou, né? Então, segundo as informações que a gente tem, 2 ou 3 jogadores ali ainda não pegaram. O Henrique, o Neto Borges já tem o anticorpo, né? Neto Borges e Léo Gil, segundo a informação que a gente tinha. Então, se eu não me engano, é só Henrique, Léo Matos e mais um que me fugiu da memória agora, que ainda não testaram. Acho que o Lucas Santos, que ainda não testaram positivo nenhuma vez para Covid. Então, na teoria, o Vasco não corre risco assim de, pro restante da temporada, ter algum desfalque gravíssimo por conta de testar positivo. Mas isso é só na teoria, né? Porque a gente já tem visto aí alguns casos de reinfecção, né? Então, a gente não pode afirmar que isso realmente vai acontecer ou não. Até porque no início, lá onde o Vasco testou pela primeira vez e mais de 20 casos foram positivados, dizem que aquele teste lá era bem diferente do que é realizado agora e aquele de antigamente não era mais tão seguro, né? Pode ter alguns falsos positivos, que óbvio tá aqui nessa estatística também. Então é realmente muito delicado e complicado aí essa situação desses surtos de Covid, né? O Vasco nesse momento sem 10 jogadores por conta da doença. Mas enfim, comentem pra mim, deixa pra mim a sua opinião. Por que você acha que o Vasco é o time com mais casos de Covid-19 no Campeonato Brasileiro da Série A? 43 casos, muito acima do Flamengo, que tem 30, e enfim, e outros clubes com muito menos casos, né? O Vasco tem mais que o dobro do que a maioria dos clubes aí da primeira divisão. Comenta pra mim o que você acha que tem acontecido de errado pro Vasco ser o clube aí mais prejudicado, mais desfalcado por conta da pandemia nesse Campeonato Brasileiro. A sua opinião é muito importante. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar de Germancano mais uma vez, né? Já falamos do Germancano no vídeo da manhã, o assunto principal foi Germancano, e agora para dizer que a Sul-Americana, né, a Conmebol escalou o time da semana na Copa Sul-Americana e Germancano foi escalado, tá ali entre os 11, né, entre os 11 melhores da semana na Copa Sul-Americana. E para encerrar o vídeo, vamos falar aqui rapidinho de Antônio Valência. Lembra dele que quase assinou com o Vasco, o equatoriano de 35 anos, ficou muito perto, né, de vir para o Vasco. A gente aqui falou muito sobre o Antônio Valência, existiu o interesse do Vasco no Valência, existiu o interesse do Valência em jogar no Vasco, mas o negócio acabou não acontecendo e hoje o Antônio Valência assinou com o futebol mexicano, né, vai jogar no Querétaro do México, o clube onde jogou o Ronaldinho Gaúcho uns anos atrás, não sei se vocês lembram. Querétaro do México é o time aí do Antônio Valência, assinou o contrato lá. Enfim, a janela do futebol brasileiro já estava fechada também, não tinha nem como o Valência vir para o Vasco da Gama. E é isso, essa foi a segunda edição do nosso Giro de Notícias dessa sexta-feira. Amanhã tem mais, amanhã eu tô de volta para conversar mais sobre o Vasco da Gama. E é aquilo, né? É complicado aí, assustador esse número altíssimo de casos de Covid no Vasco da Gama. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas e até a próxima.